A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, pediu ao governo do Reino Unido para negociar a transferência de poderes para o Parlamento escocês, o que permitiria ao país organizar um referendo de independência em 2020. Para Sturgeon, o resultado das eleições gerais neste mês, nas quais o seu Partido Nacional Escocês, SNP, na sigla em inglês, obteve 48 das 59 cadeiras possíveis no parlamento, torna indiscutível apoio a um novo referendo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, é contra a realização de outro referendo, alegando que o que foi realizado em 2014 deve ser respeitado na ocasião. 55% dos escoceses rejeitaram a saída do Reino Unido, contra 45% que votaram pela independência. Dado que a ampla vitória de Boris Johnson praticamente garante a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de janeiro, o objetivo da Escócia é deixar a União Britânica e se reintegrar como Estado-membro do bloco europeu. Embora a permanência no Reino Unido tenha saído vitoriosa no referendo escocês de 2014, o referendo para o Brexit, a saída da União Europeia, realizado em 2016, mudou esse cenário. O Partido Nacional Escocês considerou isso como uma mudança material de circunstâncias que justificaria uma segunda consulta sobre a independência, uma vez que a Escócia seria forçada a deixar o bloco contra sua vontade. Tem havido um longo debate jurídico sobre se o parlamento escocês poderia aprovar as leis necessárias para que haja uma nova votação sobre independência. Em tese é o parlamento britânico, em Westminster, no qual a Escócia tem 59 vagas, que deveria aprovar essa lei. De qualquer forma, a primeira-ministra escocesa quer que o governo do Reino Unido concorde em transferir os poderes para o parlamento escocês para permitir que haja um referendo, assim como aconteceu em 2014. Assim, segundo a líder escocesa, isso garantiria que o resultado do referendo fosse considerado legal e legítimo por todos, especialmente pela União Europeia. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson, junto a outras figuras importantes do seu governo, se opõe a isso e diz que não haverá referendo pela independência nos próximos 5 anos. Sturgeon acredita que Johnson e o Partido Conservador podem ficar contrariados com a realidade por um tempo, mas no final terão que se render à democracia. Se seus argumentos políticos não fizerem Johnson ceder, Sturgeon não descarta levar o caso à justiça. Uma jogada arriscada, uma vez que o sucesso não é garantido e pode levar um tempo considerável, mas alguns membros do SNP acreditam que pode funcionar. O que a líder do SNP descartou é um referendo não autorizado. Ela diz que o exemplo da Catalunha, onde o referendo acabou sendo considerado ilegal, prova que isso não leva à independência. Sua outra opção seria conseguir uma vitória esmagadora nas eleições para o parlamento escocês em 2021, o que catapultaria a demanda por um referendo e aumentaria a pressão sobre o governo britânico. Dados de opinião coletados pelo Instituto de Pesquisa Vox Scotland apontam para um aumento de apoio à independência. Ela continua, no entanto, não tendo a maioria dos votos. Na prática, a Escócia não se tornaria independente imediatamente após uma vitória do sim nas urnas. Primeiro, deveria haver um período de transição. Mesmo que o referendo fosse realizado amanhã, a transição duraria até o fim de 2020, quando o Reino Unido deve concluir a saída completa da União Europeia. A Escócia teria que passar por todos os trâmites de qualquer outro Estado que pretenda fazer parte da União Europeia, apesar de ter a vantagem de ter sido um membro recente. Sturgeon já abordou essas questões, argumentando que a Escócia poderia continuar usando a libra esterlina inicialmente e que a situação financeira do país poderia ser ajustada dentro do marco econômico europeu. A primeira-ministra também quer evitar barreiras na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Ela diz que respostas sobre essas questões e muitas outras serão dadas em detalhes antes de qualquer votação.